tempo isso quando eu estava lá na gerência de urgência do município de Goiânia. Pessoal, de volta aqui para o primeiro Congresso de Urgência e Emergência do Estado. Vou falar, não canso de falar, tô sendo repetitivo, mas aguardem um segundo para vocês verem, né não, Marcos? Alex, desde ontem, o maior sucesso. Várias entrevistas no canal Saúde e Evidência. E lembrando, né, que a nata da urgência e emergência tá em Goiás. Nós não devemos nada pro Brasil. A nata da saúde tá em Goiás. Tá aqui, né? A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata e ver que Goiás é referência Sempre. em saúde, gente. Nós somos referência brasileira e referência mundial em saúde. Para provar isso, eu tô aqui com um colega farmacêutico. Ele é farmacêutico, ele é perito criminal e especialista em cálie. É cálie, doutor? Assim que fala? Doutor Rogério Rossi. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Ele é o famoso CSI. Famoso CSI. Fala um pouquinho eu vou começar um pouquinho. Eu falei da cálie, né, que é uma especialidade do senhor. Não sei se eu estou falando o nome corretamente. Vamos começar de trás para frente. Fala um pouquinho dessa arte marcial. Como que O cálie, também chamado de calicilate, escrima, arnis de mano, são sistemas de combate filipinos e da Indonésia que envolvem armação, faca, facão, machete e desarmado. Eu me especializei em facas. Que é? O homem é especialista em faca e dentro da especialidade dele lá de CSI é justamente onde ele é referência. Ele é referência. Arma branca, né, doutor? A primeira referência no Brasil em análise de lesões por armas brancas no local de crime. Nossa, super interessante. Vamos falar um pouco disso. Sobre a palestra que o senhor deu aqui no Congresso, né? O tema foi justamente esse, né? Lesões com armas brancas. Como que foi essa palestra? Qual foi o tema? O foco central foi a questão da preservação local de crime e como o profissional em local de crime deve se comportar. Eu foquei muito na questão da equipe de APH, né, atendimento pré-hospitalar, o que é o não pertinente a eles, porque existe um vão técnico nessa área. E muitas vezes o profissional fica à mercê do bom senso. E o bom senso sem diretriz não funciona, cada um tem o seu. E o senhor falando nisso, o senhor falou muito em protocolos. Sim, Modos de ação. é interessante você ter diretrizes que para implementação de um protocolo, como é o meu comportamento. E aí eu salientei 2 itens que devem ser sempre questionados. Chegou no local de crime, uma determinada ação, ela é ou não necessária? Simples. Essa ação é necessária para a manutenção de vida da vítima que você vai atender, da sua ou de terceiros? Sim ou não? Se for não, segunda pergunta. Eu preciso manipular um objeto, uma evidência, para manter as informações? Sim ou não? Se for não para as duas, não faça. Se houver um sim para uma dessas perguntas, é uma finalidade prática e deve ser feito. O risco de vida... A vida está acima de evidências. E aí, acima está a vida da investigação. Mas é isso, dentro desse protocolo, o senhor concorda que talvez não seria então interessante ou está faltando um treinamento para o nosso pessoal, eu falo para o nosso que eu também sou do SAMU, do pré-hospitalar, para poder ter uma dinâmica melhor, para não atrapalhar o serviço de vocês? Sim, falta muito essa integração, porque cada grupo de profissionais eles trabalham de uma forma muito isolada e não se intercomunicam normalmente. Aí o que acontece? Vocês não sabem exatamente qual é a nossa necessidade. Como vocês chegam antes da gente, o nosso questionamento é menos importante nesse sentido, né? Porque minha ação vai ser sempre após a de vocês, via de regra. Certo. E vocês ficam assim, né? Perdidos. É essencial essa integração. Quanto maior a integração, mais se ganha. Cada profissional e a sociedade como um todo. Certo. Então, o treinamento basicamente para o profissional da área da saúde entender crimes, né? Cenas violentas. Sim. Ele chega a acontecer uma lesão por faca, um entreveiro ali. O que ele pode ou não manipular, o que ele pode ou não mexer, que não atrapalha. Mas já tem projeto nesse sentido? E seja importante para ele. Mas já tem projeto assim nesse sentido? Vocês que estão dentro, né? Vocês já veem, peraí, o pessoal do Presto tá lá, a gente tá tendo algum problema nesse sentido. Eu já fui convidado, já ministrei palestras para equipes da APH, bombeiros, SAMU, já em 3 oportunidades. Mas acabam sendo ações um pouco isoladas. Não existe, que eu saiba, um projeto estadual.
mas são ações pontuais dentro de grupos em cidades. E assim, eu vi o senhor comentando na palestra, né? Até gostei do exemplo que o senhor deu a respeito lá da cena, que o pré-hospitalar chegou, o SAMU, e não estava da maneira que originalmente teria que estar. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu, enquanto um profissional que fui ali atender, inconscientemente fui lá e de repente mexi o que não era para mexer, porque naquelas duas perguntas que o senhor fez, se foi não, eu ainda inconscientemente fui lá. Posso ser prejudicado por isso? Assim, de alguma forma eu Uma respondo? implicação legal? Pode. Vai depender de qual evidência, que informação você comprometeu. Se foi uma evidência, uma informação que é substituível, provavelmente não vai ter uma ação legal. Mas se for uma evidência de peso, uma informação que era essencial para se determinar a autoria ou a modo do crime, provavelmente Nossa, tá vai vendo, receber. Alex? Aí entra a questão de culpa ou dolo. Quer dizer, Aí ele- no caso, ele isso. pode responder com uma Deliberadamente, ação culposa e não dolosa. ele pode ter. Mas ainda assim ele culpa resiste. também, por exemplo, ele fez alguma coisa onde ele não tinha dolo, ele não tinha Ele intenção pode de responder fazer. de forma culposa e não culposa dolosa. também. E aí eu achei interessante que o senhor comentou na palestra do senhor que assim, ele vai chegar diante do capa preta, Alex, que é o juiz, e não vai poder alegar que não tinha desconhecimento da lei. Porque, igual o senhor falou, se ele não tinha conhecimento, então significa que ele não tinha nem competência para estar ali naquele local. Porque o fato de você desconhecer uma lei não te isenta das consequências de quebrá-la. Senão Isso. seria muito fácil. Eu não sabia que era proibido fazer isso. Então fiz. Tá bom. Em cima disso que vem essa Logo, É o que eu falo em todas as. o aumento também da severidade dos casos, tá? Por Como essa falta de prevalência das conhecimento, doenças crônicas aumenta, não é desculpa, as seu pessoas erro, com aquele problema durante mais tempo. como ele disse, Também, se você ainda afirmar num julgamento que você fez porque desconhecia, isso significa que você não estava realmente habilitado para estar ali naquela função. Porque você deveria ter conhecimento de todas as consequências atreladas às suas ações. Se são ações profissionais, como profissional, Alex, deveria agora, conhecê-las. agora, doutor, tirando um pouquinho o peso, né, dessa questão, assim, aquela série que a gente assiste, CSI, seria mais ou menos assim, a sua função seria aquela ali, como é que é? Olha, aquela série é mentirosa até para os Estados Unidos. Conversando com um perito do FBI, a gente questionou, né, procedimentos. Ele falou que aquilo não existe. Nem lá aquilo existe. No CSI, o perito insere, por exemplo, uma impressão papiloscópica no sistema. Dá 15 segundos já saiu o autor. A gente questionou se eles são tão velozes assim. Seria 5, 6, 7, 8 dias. Então não existe aquilo. Só que lembrando, o episódio tem 40 minutos, não dá para esperar 6 dias. lógico. Então eles soltam a resposta muito rápido. Não existe aquilo. O perito que atende o local de crime não é o perito que vai para o laboratório. E na série é o mesmo, né? Ele vai para o local, ele vai para o laboratório. Ele ainda faz, por exemplo, a entrevista com o criminoso, com o Se suspeito. brincar, ainda prende o cara lá. É Vai lá porque na o frente. leigo, né, que tá aqui de fora, nossa, mas até fica na adrenalina empolgado, né, Alex? Agora, diante em comparação com outros países, ou de repente Goiás, em si, em comparação com o restante do Brasil, como que tá o Goiás e como que tá o Brasil nessa questão de criminalista aí dessa? Falo como perito de Perito. morte violenta, né? Isso. Minha especialidade, Isso. morte violenta, homicídio, feminicídio, suicídio e latrocínio. Goiás é considerado referência no Brasil em investigação Ó, e perícia olha, tá de morte vendo? violenta. Tem um lado bom de ser referência. Mas tem um e lado tem o ruim. lado O lado ruim é que nós somos significa que tem referência por muita uma grande ocorrência. experiência. Sim, Pela ocorrência. temos Então, um grande número. a gente estava conversando em off, o senhor até expôs uma conversa que teve com um perito americano, se não me engano. Não, europeu, britânico, de Londres. Né? Fala pra gente o que o senhor falou lá em off. É o perito londrino, ele estava nos elogiando, porque a gente até o perguntou a quantidade de mortes violentas que ele atendia. Ele falou, aqui em Londres nós atendemos em média uma morte violenta a cada 6 meses. Ou seja, após 15 anos, ele continua sendo iniciante em morte violenta. Ele não adquiriu bagagem, ele não acumulou. Porque ocorreu um caso, 6 meses, às vezes 1 ano. Ele vai fazer o segundo, ele já esqueceu toda a metodologia usada. O tipo de caso por repetição que o senhor tem aqui em 1 hora em Aparecida, já pega ali o... Ah, exagerando um pouquinho. o que ele tem
Por exemplo, normalmente eu atendo por mês de 6 a 8 ocorrências hoje, mas eu já cheguei a atender 18 no mês. 6 a 8 de média. É o que um perito de lá vai ter, por exemplo, em, sei lá, 5 anos, 6 anos. Só que a diferença é que no ritmo que a gente trabalha é cumulativo. Porque o conhecimento que eu adquiri se soma para o próximo caso, o outro caso e o outro caso. Como o dele é um vão muito grande, tudo que você não trabalha, você esquece, você joga fora o conhecimento. Vai lá para o fundo. Então, cada vez que ele retorna a um caso, ele tem que refazer todo o estudo. E aí, no caso, significa então que na proporção o senhor está trabalhando mais do que um perito do Rio de Janeiro? Embora o Rio de Janeiro tenha mortes absolutas, mais mortes do que Goiânia, eu estou falando capital, comparando cidade, números relativos colocam Goiânia como uma cidade mais violenta que o Rio de Janeiro. Nossa, que isso, hein? Doutor Rogério, a gente vê a questão do pessoal falando mal de toda a estrutura pública, né? O SUS às vezes leva pancada e tudo. E a área da perícia tem muita diferença em relação a outro país, seja o Brasil, tem os equipamentos, tem toda a técnica que outros países têm? Hoje nós temos uma tecnologia muito boa à nossa disposição, banco de perfis genéticos, equipamento propriamente, pessoal treinado. Hoje nós estamos muito bem, de igual para igual com vários países do primeiro mundo. Pode falar, Max. Doutor, é o seguinte, para quem vê o senhor palestrando, toda essa experiência que o senhor tem essa adrenalina, essa vontade de estar no meio, o que você fala para ele assim? Qual que é o caminho que tem que trilhar? Lembrando que os nossos seguidores, tem muitos que são estudantes, né, ligas acadêmicas, que querem saber. Né? Olha, procurem saber para qual estado vocês vão trabalhar, porque tem leis estaduais diferentes para cada estado, determinando quais profissões podem ou não competir para o concurso de perito criminal. Perito criminal é concursado. Não existe faculdade que te forma perito criminal. Não existe perito criminal privado. Não. E não existe, como não existe, por exemplo, faculdade de delegado. Eu me formei delegado. Interessante isso aí. Você se forma em direito, presta para o concurso de delegado. Você pode se formar em farmácia, biomedicina, biologia, veterinária e concorrer para perito criminal. Informe-se quais são as profissões no estado que você está almejando e estude. Estude muito, não para. Eu tenho algumas especializações. Eu pretendo começar mais uma esse ano. Eu sou especialista em segurança pública, investigação criminal e psicologia forense. Pretendo continuar a fazer especialização e adquirir conhecimento na ideia de que eu me aproxime dessa ideia do perito que eu deva ser. A perfeição. Tenha sempre em mente. Você quer se tornar um perito? Comece a estudar ontem. Quando é que você para? Terminando sua carreira. Doutor, foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado pela palestra que o senhor deu. Agregou e muito. Nós que somos do pré-hospitalar, muita coisa que o senhor falou ali. Eu pensei, nossa, já estraguei trem demais. Esse pessoal que foi lá. Isso aí agrega muito. E a gente só ganha em saber que tem profissionais assim no estado de Goiás, né, Alex? Sim, não, é fantástico. Eu queria, já de antemão, já te convidei em off, né? Convidar o senhor a participar do Saúde em Evidência, participar da nossa revista eletrônica, né? Já falei alguns projetos que a gente tem. Convidar para participar de outros podcasts. A gente vai ter um com alguns colegas, né? Já vamos convidar aqui, ó, o Dr. Danny, Bruce, Dr. Walker. Vamos fazer uma roda. Podem contar comigo. Eu acho que é muito importante aqui. A gente criar uma cultura de segurança. E ela só é criada compartilhando conhecimento, divulgando. Mas você tem que falar assim, vai vir mesmo. Tem que falar para a câmera. Irei com certeza. Saúde e Evidência. Eu vou participar, estarei lá em Saúde e Evidência. Perfeito. Doutor, para quem quer te seguir, sua rede social. O Instagram, @Rogério Rócio. Rogério, R-O-S-C-I-O. Tudo emendado. Rócio. Doutor Rogério, muito obrigado, tá? Seja bem-vindo ao Saúde e Evidência. E a gente já está convidado para os outros episódios, a gente já falou aqui, e naquele projeto de levar as crianças, né, a defesa pessoal, a parte do CAD, depois eu vou querer saber mais a respeito, e essa própria noção da perícia, né, que no estado é tão forte. Vai ser um prazer. Contem comigo. Obrigado. Pessoal, nesse momento a gente vai
falar um pouquinho de uma coisa que, se não fosse eles, a gente não estaria aqui, que são os nossos apoiadores, né? São empresas que são importantes porque elas acreditam na divulgação da saúde, na divulgação da pesquisa, na divulgação da ciência, tudo aquilo que a gente acredita também. Quais são as empresas, Rafa? A Acelabor, Nosso do grande Ailton. parceiro Ailton também, que sempre acreditou no nosso projeto. E tudo que a gente fala para ele, ele anima e acredita. E que vai estar junto com a gente no nosso projeto de meeting de hematologia. Isso. Aguardem que vocês vão saber mais Vai ter detalhes. mais novidades por aí. Vai mudar completamente a hematologia no estado e no Brasil. Vamos falar também de alguns laboratórios que nos Sim. apoiam. Laboratório Exame. Laboratório Exame fica onde? Você sabe onde que ele fica? Onde que Rafa? fica, Alex? Fica em Barra do Garças. Ó por aí. De Barra do Garças, acreditando na saúde aqui em Goiás. Também o laboratório Montes Belos, que também fica numa cidade próxima aqui a Goiás, que é São Luís dos Montes Belos. Muito bom lá. Laboratório fantástico. Queremos agradecer também a camiseteria GE, que nós vamos lançar um produto, uma linha de camisetas, né? Sim, Que logo, mais, Rafa? queria agradecer também nosso parceiro Jeff, nosso amigo de infância do Alex, é bom frisar isso. E também é meu amigo pessoal, eu gosto muito do Jeff, da Asgard. Asgard Cursos, Asgard Cursos, né? O instituto dele de ensino aqui em Goiânia. Para quem é de Goiânia, fica lá na 15, mas também tem o Instagram, tem o site, a gente vai deixar tudo na descrição. E ó, não reparando aqui na iluminação não, pessoal, porque tá finalizando aqui o teatro, daqui a pouquinho tá fechando, a gente tem que sair correndo, né, Alex? né? O pessoal tá nos alertando aqui. E, pessoal, agradecer também a Sinapse Digital, empresa de marketing e propaganda. Que produz aqui, ajuda a produzir o podcast e o portal Saúde e Evidência, né, Alex? Correto. E o Saúde em Evidência, pessoal, agora a gente vai sentar essa semana, vai colocar a agenda do podcast em funcionamento. Ó, o Max tá brigando com a gente aqui, imagina não esqueceu não. Agradecer o Max Nascimento, que foi nosso co-participador aqui, Nosso né? co-host. E ajudou a dirigir também. A rede social, Max. Max P. Nascimento, lá no Instagram. É só colocar @Max P. Nascimento, vocês vão saber tudo sobre piso salarial, novidades sobre a enfermagem, as brigas, as lutas, porque eles são ativistas lá. Não deixa de acompanhar não, pessoal. Pessoal, fique de olho no Saúde em Evidência. Tem muitas novidades por aí.